inclusive, um grupo para a Série A. Mesmo assim, o CSA conseguiu bons resultados, ganhando do Cruzeiro em Belo Horizonte e assustando os grandes clubes de futebol brasileiro. O momento é diferente. O CSA precisa reagir na competição. Como recuperar a confiança desse grupo, professor? Boa noite, Potência. É um prazer muito grande estar conversando com você. Eu acho que o desafio é muito parecido do que foi ano passado. A gente tem um desafio e nesse momento só tem um jeito. A gente precisa trabalhar um pouco mais, precisamos formar um time mais competitivo, um time mais aguerrido, um time que tem uma qualidade técnica muito boa, mas só a qualidade técnica não chega para você conquistar o objetivo da Série B. Então, nesse momento, nós temos que pensar jogo a jogo, cada jogo é um jogo mais importante. Nós começamos o dia muito cedo, saí de Porto Alegre às 4 horas da manhã, chegamos por volta de meio-dia aqui em Maceió e já fomos para o trabalho, apresentação do grupo de jogadores. O que a gente tem observado, esse grupo de jogadores que hoje o CSA tem, são jogadores de qualidade técnica. Nós precisamos colocar a nossa metodologia de trabalho, ser um time mais competitivo, um time mais aguerrido, e aí sim você pensar jogo a jogo. Então é isso que a gente vai fazer. Sempre o próximo jogo é o jogo mais importante. Maravilha, então como nós estamos com um número elevado de jornalistas, nós iremos fazer apenas uma rodada. Eu vou passar agora a bola para o Warner Oliveira, da Rádio Gazeta. Warner, boa noite para você. Tamo junto, Warner. Saudades. Um abraço, saudades, um abraço, Matheus. Cumprimentar técnico Agel Fux, bom retorno. Agel, o que significou o momento do torcedor no CT hoje? Como você reage a isso? Antes da gente falar nesse clima de futebol, isso também pode, de certa forma, atrapalhar o teu trabalho, Agel? Como é que você analisa todo esse clima? Olha, o futebol é feito de emoção. E o torcedor do CSA é um torcedor muito apaixonado pelo clube. E eu, particularmente, não tive nem tempo de ver o que aconteceu, até porque nós estávamos envolvidos no trabalho. Como eu disse para você, Orne, a gente chegou e teve um dia muito corrido. Desde as 4 horas da manhã a gente está em função de viagem, deslocação, chegada, apresentação, apresentar o nosso trabalho. O que a gente promete é muito trabalho, muita dedicação. Precisamos dar uma resposta diferente já nesse jogo de quarta-feira, mudar a atitude da equipe. O grupo é um grupo que tem uma qualidade técnica muito boa. Agora, só a qualidade técnica não adianta. Você precisa ser competitivo, você precisa transpirar, você precisa ter organização. Nós precisamos ter uma estratégia de jogo, nós precisamos ter um padrão. Então, tudo isso a gente vai procurar fazer. Vai colocar o nosso método de trabalho. Vários jogadores já trabalharam com a gente, inclusive no próprio CSA. Então nós temos muito trabalho daqui para frente. E é isso, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. E o torcedor vai voltar a apoiar a equipe a partir do momento que ele vê uma equipe competitiva, que ele vê uma equipe que jogue com uma determinação muito forte, que seja uma equipe competitiva. Então o desafio é muito parecido do que a gente teve há um ano atrás. Um ano atrás na Série A era uma recuperação, ninguém acreditava, e agora dessa mesma forma, é uma recuperação dentro do campeonato. Nós encontramos numa situação difícil dentro da tabela, e precisamos dar uma resposta aos torcedores, e esses mesmos jogadores precisam ter uma atitude diferente, um comportamento diferente, um comprometimento maior. E o que a gente promete é muito trabalho, muita dedicação, muito conteúdo, e vai dar oportunidade a todos os jogadores. Os jogadores que se escalam, não tem cadeira cativa para ninguém. A estrutura que nós temos é muito melhor do que nós tínhamos no ano passado. O CT ficou muito bom, os campos são bons, a academia é boa, e agora nós temos que melhorar o time. É isso que a gente vai fazer. Maravilha, então. Obrigado, Warner. Luiz Vitor Melo, colega da imprensa, pode fazer seu questionamento aí para o Argel. Boa noite, Luiz. Perfeito. Boa noite a todos que nos acompanham, aos colegas da imprensa, em especial boa noite ao técnico Agel Fux. Seja bem-vindo de volta ao Centro Esportivo Alagoano, bem-vindo de volta a Alagoas.
Bom, Argel, eu quero que você, por favor, me responda e esclareça, passe a limpo de uma vez por todas, porque tem grande parte da torcida que ainda ficou sem entender. Porque em julho de 2019, você chegou para a sua primeira passagem aqui no Centro Esportivo Alagoano, na 10ª rodada da Série A, pegando um time cambaleando, né? Em 9 rodadas, com 6 pontos conquistados apenas, e depois você deu uma boa sequência, estreou na 10ª rodada com o Corinthians, perdeu de 1-0, mas depois você teve 25 jogos onde você desenvolveu um bom ritmo, engrenou, teve boas vitórias contra o Fluminense, o próprio Cruzeiro, totalizando 7 vitórias, 5 empates, 14 derrotas, mas depois, na partida do Cruzeiro, na reta final, ficou meio que o pessoal sem entender, eu particularmente sem entender, grande parte da torcida também, a imprensa também, porque depois de uma vitória, você trocou o CSA pelo Ceará, que também disputava ali para não cair para a Série B. Então ficou o pessoal ficou meio em choque. Então eu quero que você fale o que te motivou a fazer essa troca, faltando 3 rodadas para o campeonato da Série A acabar num momento tão importante para o CSA, e se arrepende, porque afinal você acabou sendo demitido no começo desse ano, depois de 8 partidas, com um saldo de 6 empates, 1 vitória e 1 derrota. Bem-vindo, Argel, boa noite. Boa noite, Luiz, obrigado pela oportunidade, né? O futebol é muito dinâmico, essa é a grande verdade, e isso não acontece só com o Argel. Aconteceu com o Rogério Ceni acabou saindo do Fortaleza, foi para o Cruzeiro, não deu certo, voltou para o Fortaleza. Aconteceu com o próprio Anderson Moreira, agora no Ceará, estava no Ceará, recebeu um convite do Cruzeiro e acabou indo para o Cruzeiro. Então nós somos profissionais do futebol, a gente vive do futebol, né? Eu tinha um acordo verbal com o CSA naquele momento, houve uma insistência por parte do Ceará, o Ceará veio 3 vezes durante a competição, muito pelo trabalho que a gente conseguiu desenvolver. Nós não podemos esquecer que nós pegamos o CSA virtualmente rebaixado, o CSA estava virtualmente rebaixado no Campeonato Brasileiro, conseguimos dar uma volta na competição, conseguimos sair da zona do rebaixamento, conseguimos vitórias emblemáticas, né? Ganhamos do Corinthians, ganhamos do Internacional, ganhamos do Fluminense no Rio de Janeiro, ganhamos da Chapecoense, Ceará, ganhamos do Avaí, né? Ganhamos do Cruzeiro, que era um confronto direto. Aí são coisas que acontecem dentro do futebol. O próprio Jorge Jesus agora teve uma oportunidade. A partir do momento que não existe uma multa contratual, o CSA a qualquer momento poderia também me dispensar e mandar embora, se não gostasse do nosso trabalho, se a gente não conseguisse dar a resposta que a gente deu. Nós tivemos que fazer uma reformulação dentro da equipe, né, com o campeonato em andamento, né? Nós não tínhamos uma estrutura, né, como a gente tem hoje. Hoje nós temos um centro de treinamento muito melhor do que nós tínhamos ano passado, nós temos campos em condições de trabalhar. Ano passado nós trabalhávamos em metade de um campo, quando chovia não tinha condição para você trabalhar, né? Então nós tínhamos algumas limitações, e mesmo assim com muito trabalho, com muita dedicação, com muita entrega dos jogadores, houve uma química com o torcedor abraçou realmente a equipe, porque viu uma equipe competitiva, viu uma equipe com sangue nos olhos, jogando com futebol ofensivo, batendo de frente com as grandes potências do futebol brasileiro. E eu lembro um jogo que a gente jogou no Maracanã com 70 mil flamenguistas, e a gente acabou perdendo o jogo 1-0, e foi um dos maiores crimes do futebol. Então o futebol é isso, né? O futebol é dinâmico, a gente é profissional, isso acontece com qualquer profissional, a partir do momento que você acaba chamando atenção pelo seu trabalho, pelo que a dedicação, pela forma que a gente conseguiu uma retomada dentro da competição. O CSA não tinha ganhado nenhum jogo fora de casa, fomos lá no Maracanã, ganhamos do Fluminense, e eu gosto desse tipo de desafio. Quando a gente foi convidado pelo CSA ano passado, nós sabíamos que era um desafio muito grande, e agora novamente nós temos um desafio, precisamos dar uma volta
dentro da competição, precisamos literalmente entrar no campeonato, pensar jogo a jogo, precisamos trabalhar mais, né? Nós vamos trabalhar, né? Se tiver que nós treinarmos de manhã, de tarde, de noite, a gente vai treinar, né? Porque só tem uma forma de você conseguir sucesso no futebol, é você trabalhando, é você treinando forte para jogar forte. E eu gosto desse tipo de desafio, Luiz. Então, por isso que eu vim de peito aberto, né? Eu sei que o torcedor está um pouco chateado, e com razão, né? Faz parte disso, o futebol é dessa forma. A partir do momento que a gente não tinha um contrato, não tinha uma multa, nem pela minha parte, nem pela parte do próprio CSA, e houve uma insistência muito grande do Ceará, e a gente acabou aceitando, né? E são coisas que acontecem dentro do futebol, até porque o futebol se vive numa estação profissional, e às vezes você está desvalorizado, às vezes você está valorizado, e aí a gente sabe como é que é a dança das cadeiras do treinador. Então eu nunca reclamei quando fui mandado embora, né? Nunca fui reclamar na imprensa porque eu fui mandado embora de alguns clubes. Já cansei de ser mandado embora por WhatsApp, por telefone, né? Dentro do avião, e isso faz parte do futebol e eu entendo dessa forma, né? E respeito a decisão dos dirigentes. Então, a partir do momento que não existe, né, nenhuma multa, nem de ambas as partes, você acaba escolhendo, e a gente acabou escolhendo, né, e acabou tomando um rumo diferente, né, mas isso não apaga o trabalho de recuperação que a gente teve dentro da competição. Recuperamos o orgulho, né, o CSA lutou até a última rodada dentro da competição e tinha condições totais, né, de sair da zona do rebaixamento. Nós entregamos o clube ainda vivo dentro da competição, né, e isso é importante. E agora é outra competição, é outro desafio, né, e a gente tem que focar nesse momento agora em dar uma resposta, né, principalmente já nesse próximo jogo aí contra o América, ser um time competitivo, ser um time aguerrido, né. Vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos ano passado. Não existe milagre dentro do futebol, você precisa treinar forte. Agora, hoje nós temos instalações, né, de primeiro mundo, né, nós temos um CT que nos dá toda a estrutura, nós temos um grupo altamente técnico, né, é um grupo que tem uma qualidade técnica muito boa. Agora, só qualidade técnica não basta. Na Série B você precisa ser competitivo, né, você precisa jogar cada jogo como se fosse uma final. E é isso que a gente vai fazer, Luiz, sempre focando o próximo jogo. O jogo mais importante é o jogo do América, né? Vamos trabalhar, vamos traçar uma estratégia, vamos dar um padrão de jogo a essa equipe, vamos recuperar os jogadores, né? Os jogadores têm qualidade técnica, vamos imprimir um ritmo mais forte, uma cobrança maior, né? O jogador tem uma responsabilidade muito grande. Vamos fazer os ajustes que tem que fazer, né? Se nós tiver que tirar algum jogador, a gente vai tirar, como a gente tirou no ano passado, vai contratar alguns jogadores que a gente acha que entende que precisa fortalecer ainda mais esse grupo, dentro do limite financeiro que o clube tem, né? O clube é organizado, é um clube que cumpre com as suas obrigações em dia, né? Então, para a gente é uma satisfação você voltar e ter esse tipo de desafio. E eu sou movido a desafio. Eu gosto desse tipo de ambiente. E eu lembro quando eu cheguei aqui, Luiz, há um ano atrás, 90% da torcida não aprovava a contratação. 10% aprovava. Aí passou 2, 3 meses, as coisas mudam. Então a gente vai mudar com o trabalho. Se hoje existe uma divisão, o torcedor tem a sua razão, e eu entendo isso. Hoje existe uma divisão de 50% que aprova, 50% que não aprova, e só os resultados, só os nossos trabalhos, né? Só o comprometimento da equipe, né? Mostrando um time competitivo, mostrando um time corajoso, mostrando um time que transpira dentro do campo. É isso que o torcedor espera desse grupo de jogadores, e é isso que a gente vai fazer, né? Então o jogador precisa entender que está num grande clube e a responsabilidade é grande. Então existe cobrança, existe pressão. O torcedor, ele é participativo, ele vai ao estádio, ele é sócio do clube, ele cobra,
né? Ele cobra a diretoria, ele cobra os jogadores, ele cobra o treinador, né? Então agora a gente vai trabalhar. E o que a gente promete é muita dedicação. Conhecemos a competição é extremamente difícil, né? E sempre o próximo jogo é um jogo mais importante. E nós, na quarta-feira, nós já temos que dar uma resposta diferente. E eu não tenho dúvida nenhuma, né, que nós vamos dar, os jogadores vão dar uma resposta diferente, né, até porque a gente não vai medir esforços, né, para recuperar qualidade, para recuperar os resultados, né, primeiro os resultados, depois as exibição. Quando você joga bem, você está mais perto da vitória. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Novamente, a fórmula é essa. É trabalhar. Nós vamos ter a semana inteira para se trabalhar em 2 turnos. Trabalhar de manhã, trabalhar de tarde. Né? Fazer com que o jogador entenda que ele está numa grande equipe, que a responsabilidade é muito grande. Né? Nesse momento, nós temos que ser honestos com o torcedor. Nós não temos o direito, né, de falar em acesso. Nós temos que pensar jogo a jogo. Nós estamos aí praticamente à beira da porta da zona do rebaixamento. Então nós temos que pensar jogo a jogo. Ainda tem 34 rodadas. Então vamos por partes. O primeiro objetivo é fazer 45 pontos. Então nós vamos pensar jogo a jogo. Nós somos o 3º treinador. A responsabilidade, a cobrança estava em cima do Barbieri. A culpa era do Barbieri, a culpa do Eduardo. E agora a responsabilidade do Argel. E a culpa vai ser do Argel, que é o comandante. Então a gente vai cobrar o jogador, sim, um comprometimento maior. O time vai competir mais, sim, eu não tenho dúvida nenhuma. Aí a gente vai fazer os ajustes que tem que fazer. O jogador que não entrar dentro de campo e não se dedicar e não tiver comprometido com a instituição, com a camisa, consequentemente a gente vai liberar. A gente dá oportunidade, trata todos os jogadores da mesma forma. Quem se escala são os jogadores. Eu sempre digo isso para eles, e hoje a gente colocou e teve uma conversa muito franca, de mais ou menos uns 45 minutos, e nós demos o papo reto que tem que dar para o jogador de futebol, dentro de uma intimidade, né, com a diretoria, com os jogadores, com a comissão técnica. Então todos nós nesse momento precisamos trabalhar mais. Porque o que vinha trabalhando não está dando. Então nós precisamos rever conceitos, trabalhar mais, se dedicar mais, né? Porque nós temos a fórmula do ano passado. Um time desacreditado, um time que virtualmente rebaixado, e daqui a pouco, com 30 dias, 40 dias, era um time que tinha padrão, um time que tinha uma organização dentro do campo, um time que tinha estratégia. E é isso que a gente vai fazer. Hoje nós começamos a trabalhar o jogo do América, a montar uma estratégia para esse jogo, a montar uma organização, ser um time organizado, né? Cada um fazendo a sua posição, passando confiança ao grupo de jogadores, passando motivação, passando conteúdo e trabalhando. Não adianta. Se você não trabalhar, não adianta só motivação, né? Você precisa fazer com que os jogadores entendam a nossa proposta, o nosso método de trabalho, e a gente leva uma vantagem, porque nós temos estrutura para trabalhar, nós temos, a maioria desses jogadores já trabalharam comigo, o Pimpão já foi meu jogador, o Andrigo já foi meu jogador, o Norberto já foi meu jogador, né? Já trabalhou com a gente em outros lugares, então a gente conhece bem esse grupo de jogadores, e esse grupo de jogadores já rendeu mais, esses jogadores já renderam em outros clubes, por isso que chamou a atenção do CSA, essa é a grande verdade. Então, se chamou a atenção do CSA, é porque eles têm qualidade. Se eles têm qualidade, eles têm que render. E aí é o desafio do treinador, recuperar esses jogadores. E é isso que a gente vai fazer. Recuperar a autoestima, colocar confiança, colocar coragem, fazer eles acreditar no nosso projeto e pensar jogo a jogo. Nesse momento, o Campeonato Brasileiro, tanto da Série B como da Série A, ele está num equilíbrio muito grande. Você ganha 3 jogos, já te comparo com o Real Madrid. Aí você perde 3 jogos, você já é o Ibis. E a gente tem visto isso. Aconteceu com o São Paulo agora, aconteceu com o Fluminense. O Atlético começou atropelando todo mundo, agora já deu uma caída.
Então o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Então nós temos que focar jogo a jogo, e em cima disso melhorar a nossa capacidade tática, técnica, física, emocional, né? E saber conviver com a pressão. O torcedor tem direito de cobrar, né? Tem direito de vaiar, de elogiar, de criticar. Isso faz parte do futebol, né? Até porque ele quer ver o azulão ganhando sempre. Maravilha, muito obrigado, Luiz. Obrigado também pela resposta, Argel. Eu vou agora com o Fernando Paiva, da TV Gazeta. Fernando, boa noite para você. Boa noite, Matheus. Boa noite aos amigos da imprensa. Sempre um prazer estar com vocês aí. Boa noite, Argel. Seja bem-vindo novamente. Assim como você falou que o futebol é dinâmico, ele também é muito passional, né? Você mesmo já falou que a torcida está aí dividida, e falou também sobre a questão de não ter uma garantia antes. Aí o que eu te pergunto é isso. Se o CSA vir a ter um bom desempenho, figurar lá em cima, novamente na Série B, e surgir uma oportunidade de você sair, qual garantia o torcedor tem que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu da última vez? Você já citou aí uma questão da multa, tem uma multa agora. Eu queria saber de você basicamente isso, Argel. Seja bem-vindo novamente. Boa noite, é sempre um prazer estar falando com um amigo. Nós temos um contrato assinado agora, é um contrato registrado, não existe uma multa, né? Mas existe um contrato assinado. Existe um contrato assinado, registrado, um contrato com tempo determinado. Meu contrato começa dia 31 de agosto até 1º de janeiro de 2021. Né? Então, existe um acordo, né, com o presidente Rafael Tenório, né? E quando o presidente me ligou, né, logo após a última partida, né, de prontimão eu estava disposto a vir, né, até porque eu gosto desse tipo de desafio. Eu gosto de chegar assim com o ambiente pegando fogo, né? Eu não sou engenheiro de obra pronta, não. Eu quero construir, eu quero trabalhar, eu quero recuperar jogadores, né? Agora, hoje nós temos um contrato, né? Hoje nós temos um papel assinado, diferente do que nós tínhamos no passado. Hoje o presidente conhece o meu trabalho, né? Hoje o presidente, né, tanto que houve um convite da parte do presidente, houve um acerto e eu aceitei da minha parte em vir, né, para reconstruir novamente, né, para recuperar o azulão dentro da competição, né? Então não existe possibilidade, né, de a gente sair. Nós temos um acordo firmado, assinado por mim, pelo presidente, registrado na CBF, né, tanto que a gente já está apto para fazer o jogo de quarta-feira, né, o nosso nome já saiu no BID, né, então existe sim, né, um acordo assinado, escrito, né, um contrato, como se a gente sempre fala no futebol, né? Então a nossa preocupação e o nosso foco nesse momento é trabalhar e tirar o CSA, tirar o azulão dessa situação o quanto antes, e fazer os ajustes que a gente tem que fazer, que faz parte do futebol, dar oportunidade aos jogadores, né? Saber que os jogadores têm que trabalhar um pouco mais, saber que agora é o momento de você renunciar a várias coisas, né? A instituição está em primeiro lugar, né? Então a gente conhece bem aqui a cidade de Maceió, conhece bem o ambiente aqui, né? Sabe que é uma cidade que tem várias opções noturnas, né? Então a gente vai cobrar o jogador um profissionalismo, né? Um comprometimento muito grande, né? E quem não se enquadrar dentro disso, né, a gente vai acabar trocando, né? A gente vai acabar fazendo os ajustes que tem que fazer, né? Então a fórmula do sucesso é a mesma, é trabalhar, né? Não adianta, se você não treinar forte, você não joga forte. Então nós vamos treinar 200 por hora para jogar 200 por hora. Agora precisamos ter uma equipe organizada, né? Decidir um sistema de jogo, né? Decidir uma escalação, dar confiança para essa escalação, passar coragem ao jogador, né? Fazer com que o jogador é capaz, né? Já foram capazes, e a gente viu isso no ano passado, né? Aconteceu isso, ninguém imaginava,
né, que nós poderíamos, né, que o Azulão poderia ganhar do Corinthians. O Azulão, ano passado, foi o Jason da Sexta-feira 13, né? O Azulão acabou derrubando o Fernando Diniz no Rio de Janeiro, derrubando o Odair no Internacional, derrubando o Carille no Corinthians, depois derrubando o Abel no Cruzeiro. Então esse é o futebol. O futebol vive de resultado e o treinador se mantém com o resultado. Então hoje o Rafael nos conhece a nossa forma de trabalhar, né? Por isso que também foi buscar, por viver um momento conturbado nesse momento, né? E nesse momento o torcedor tem razão. Nós temos que lamber a ferida, né? Lamber a ferida, que é a derrota, trabalhar muito, pagar um preço caro para você ter o direito de ganhar, né? Para você ganhar no futebol é muito difícil. Você precisa de muito trabalho, muita dedicação. E a gente está fazendo isso, né? Treinamos hoje já numa intensidade muito forte. Vamos treinar amanhã, vamos viajar, vamos chegar lá por volta de 22 horas da noite lá em BH. E quarta-feira nós temos a necessidade, né, de mostrar e de dar uma resposta diferente, principalmente para o nosso torcedor, né? O torcedor, você traz ele para o seu lado, a partir do momento que você é uma equipe organizada, uma equipe que tem estratégia, uma equipe que é competitiva, né? Uma equipe que tem uma base, e é isso que a gente vai fazer. Muito trabalho, muita dedicação, muita cobrança, muito profissionalismo, muito comprometimento. Nós não vamos tolerar, né, o comportamento do jogador fora de campo, né, até porque a instituição nesse momento está em primeiro lugar. Então nós não vamos tolerar qualquer tipo de comportamento do atleta, né? Nós queremos sim que ele vista essa camisa, que ele entra para dentro do campo, né, que ele jogue com garra, com determinação, com força, com vontade, né, com espírito, né, com coragem. Agora precisa treinar isso. E a gente vai implementar esse método de trabalho que a gente vem fazendo e que a gente fez, né, o ano passado. Né, chegamos ano passado por volta de agosto. Chegamos esse ano por volta de agosto também. Né, e é isso que a gente vai fazer. Trabalho, 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 trabalho. Por quê? Porque nada resiste ao trabalho. Pode ter certeza absoluta. Nada resiste ao trabalho. Né, e se alguém não tiver comprometido com o clube, né, consequentemente vai acabar, né, sendo convidado, né, a procurar outro lugar, né, até porque nós precisamos dar uma resposta o quanto antes, né? Nós já estamos devendo, essa é a verdade. E quem vai resolver a situação é nós, comissão técnica, diretoria, jogadores, né, e nós recuperarmos a confiança do torcedor e trazer novamente, né, o torcedor para o nosso lado. E eu sei a força desse torcedor. Tá? Nós ganhamos aí do Internacional, do Corinthians, e o torcedor naquele momento era o nosso melhor jogador. Maravilha, então, Agel. Antes de chamar o Lucas Mendes, você falou, eu não sei exatamente os detalhes do contrato, mas você falou 1º de janeiro, mas é até 31, que é o final da Série B, não é isso? É até o final da Série B. São 5 meses de contrato, né, um contrato registrado na CBF, um contrato assinado pelas ambas as partes, né? É totalmente diferente. Então, não existe possibilidade. E às vezes acontece algumas situações dentro da nossa carreira e você tem que tomar uma decisão. Sim, sim. Né? E o futebol é assim. Né? Então, futebol sempre você tá aprendendo, ninguém é o dono da verdade, muito menos eu, não sou um treinador centralizador. São 18 anos como jogador profissional, são 12 anos como treinador, são mais de 150 jogos como treinador na Série A, né? São 4 títulos na carreira como treinador, campeão gaúcho, né? O último título internacional, campeão catarinense, campeão baiano, invicto, então campeão da Recopa Gaúcha, né? São 2 títulos com o Internacional. Então no futebol sempre você está aprendendo. Aí o futebol é dessa forma, o treinador tem que tomar decisão, né? E o futebol, você faz tudo certo para correr o risco de 90 minutos dar certo. Se a bola bate na trave e entra, né, o treinador é o melhor, a estratégia de jogo, a escalação, tudo é melhor.
Se a bola bate na trave e sai, o treinador não presta, os jogadores não prestam, a preparação não foi boa. Então isso é o futebol. E eu estou acostumado com essa pressão, com essa cobrança. A gente vive disso. Eu não tenho uma profissão paralela, vivo do futebol. Tenho gosto de trabalhar como treinador, me preparei para isso. Temos os cursos, de aperfeiçoamento. Aproveitei esses 5 meses aí de pandemia, para sempre você aprender futebol, sempre para você buscar conhecimento, buscar conteúdo, ver jogos. Acompanhamos todos os campeonatos, Trabalhei na Série D do Campeonato Brasileiro, Série C, Série B, Série A. Então, eu sou um apaixonado por futebol, sou viciado em futebol, vivo futebol 24 horas por dia. Tanto que o meu dia começou às 4 da manhã e agora são 9h30. A gente treinou, viajou, se apresentou, trabalhou, decidiu a convocação, espero que a imprensa possa, o quanto antes, acompanhar o nosso trabalho. Continuamos da mesma forma trabalhando, com a imprensa assistindo o nosso trabalho. Não esconda escalação. Esconder a escalação não ganha jogo. O que ganha jogo é o trabalho da semana e nós vamos trabalhar muito durante a semana. Então o que a gente promete ao torcedor é isso. Na verdade, quem está devendo ao torcedor somos nós. E nós temos a humildade de reconhecer isso. Nós, jogadores, nós, a comissão técnica, nós, a diretoria, e o papo que nós tivemos lá hoje, a conversa, foi uma conversa olho no olho, foi um papo reto, e é isso que a gente vai fazer. E quem achar que não está contente, sem problema nenhum. Aqui a gente não vai segurar ninguém. A porta da casa aí é a serventia, como se diz, A porta da casa é a serventia. A gente não vai deixar ninguém insatisfeito aqui. O jogador tem que ter prazer e tem que saber que ele tem direitos, e os direitos dele são resguardados dentro do clube. Agora ele tem dever também. Ele tem os deveres dele. E o dever é ser um time competitivo, é um time que entra dentro do campo organizado, um time que sabe o que vai fazer, E é isso que a gente vai fazer. Então, é mais ou menos dentro dessa forma. Não temos muito tempo, futebol não tem tempo, tem pressa. Essa é a grande verdade. E eu sou sempre chamado para esse tipo de situação. E eu me sinto muito satisfeito. Às vezes as pessoas, a imprensa, nos compara como bombeiro, e eu acho bombeiro uma profissão linda. Você salva vidas. Claro que o futebol é apaixonante, o torcedor é um torcedor inflamável, é um torcedor que joga junto com o time, é um torcedor que faz a diferença no seu estádio. Nesse momento o torcedor não está perto. Tenho certeza que essa pandemia aí vai se resolver o mais rápido possível, é isso que a gente torce, porque o futebol é para trazer alegria, e para o torcedor estar junto, para o torcedor vibrar, para o torcedor sair satisfeito, que tem uma equipe que está representando ele, em todos os valores da grandeza do clube. Maravilha, então, Argel. Então, pelo que você disse, é 18 anos como atleta e 12 como treinador, é isso? É isso. 30 anos. 30 anos no futebol. 30 anos, não são 30 dias. Eu vou passar para o Lucas Mendes, do Globoesporte.com. É contigo, Lucas. Boa noite, Argel. Boa noite a todos os colegas da imprensa. Seguinte, Argel, um fato curioso que chamou a atenção no seu anúncio feito pelo clube foi que o Argel que chega agora não é o mesmo Argel da primeira passagem. Parece que você optou por trocar o K do Fux pelo H. E isso foi uma opção sua, Teve muita gente que no anúncio achou que tinha sido um erro do anúncio do clube, mas não, foi uma opção sua. Qual foi a motivação por essa troca no seu sobrenome? Na verdade, o meu sobrenome é com CH, sempre foi com CH. Houve um erro do cartório, e aí ele acabou sendo com CK. Tanto que muitas pessoas me indagavam se eu era pai do Bruno Fux, o zagueiro lá do Internacional, que acabou sendo vendido do CSK. Tenho idade para ser o pai dele, Ele tem 19 anos, eu tenho 46. Então, existe aí um reconhecimento de erro por parte do cartório, e aí acabou trocando o K pelo CH, o CK pelo CH.
não mais que isso, né? Mas eu continuo a mesma pessoa. Maravilha. Eu vou passar agora para o Denison Roma, do Globoesporte.com. Contigo, Denison. Temos um probleminha com o Denison. Bruno Protásio, Rádio Pajuçara. Contigo, Bruno. Fala, Matheus. Boa noite. Boa noite a todos os companheiros. Boa noite, Argel. Bem-vindo de volta ao CSA. Hoje a gente observou, Argel, uma rejeição muito grande pelo seu nome, pelo contexto que já foi falado, a saída. O sentimento do torcedor é de traição, abandonar o barco já na reta final. Eu queria saber como é que você recebe este momento de uma cobrança muito grande em cima do seu nome por esse aspecto, porque ficou uma questão mais emocional ligada a isso, de uma traição numa reta final, e um índice de rejeição muito grande do que a gente viu hoje. A gente até comentou que foi algo incomum para o futebol alagoano, que a gente está acostumado, ver um índice tão forte assim, que resultou até num protesto hoje lá no centro de treinamento. Como é para você chegar neste momento através disso e você se sente em débito com o CSA? Olha, veja bem, eu sempre sou contratado, né, quando a situação está difícil. E eu gosto desse tipo de... Né, principalmente do jeito que você encontra as coisas. Volto a dizer, eu não sou um engenheiro de obra pronta. Eu gosto de construir as coisas. Então o torcedor tem todo o direito. E se você lembrar bem, quando nós chegamos aqui a primeira vez, era 90% contra e 10 a favor. E é o trabalho do dia a dia que vai recuperar essa confiança, né? E agora não foge, o desafio é muito parecido. Se o torcedor foi lá hoje para cobrar, e com razão, né, dentro de um respeito, sem violência, o torcedor pode criticar, pode elogiar, pode vaiar, né, isso, nós vivemos num país democrático, e isso é uma democracia, né? Agora, nós vivemos numa fase difícil. Eu já sou o terceiro treinador, né? O CSA não conseguiu ganhar o campeonato alagoano. O CSA não foi bem na Copa do Nordeste. O CSA não está bem na Série B. O CSA perdeu um clássico, né? Os últimos 2 clássicos, o CSA acabou perdendo, né? Então é um contexto todo, né? Respeito à tua colocação, né? Respeito, o torcedor tem todo o direito, né? E isso faz parte do futebol, e isso acontece. E volto a dizer, aconteceu com o Rogério, aconteceu com o Anderson, aconteceu com o Jesus. Aí o futebol é dessa forma, né? O futebol é dinâmico. Hoje diferente, porque hoje existe um contrato. Ano passado não existia. Hoje existe um contrato. Agora, se você me perguntar se eu tomaria essa mesma decisão, né, se eu tivesse que tomar uma decisão, que o treinador sempre tem que tomar decisão, a vida me mostrou que eu tomei uma decisão errada. E eu tenho a humildade de reconhecer isso. Né? E isso não é demagogia para ninguém, né? Isso não é feio. Né? Na vida você está sempre aprendendo. Né? São experiências que você tem, que você acontece no meio do futebol. Né? Agora, nós vamos trazer o torcedor de volta, né? Ganhando. Se a gente conseguir um bom resultado na quarta, né, já começamos a conquistar o torcedor. Né? Então isso é um trabalho para a comissão técnica, para a diretoria, né, e principalmente para os jogadores. Né, que a responsabilidade sempre é dividida. Né? Então, se ano passado o CSA trocou 2 vezes só de treinador, esse ano já vai para a 3ª troca. Então você precisa dar tempo ao treinador. Né? Eu sei que é difícil para o torcedor tá ferido nesse momento, e ele tem razão. O time dele não ganhou o campeonato estadual. O time dele o Azulão não foi tricampeão alagoano. Não chegou nas finais, não passou a Copa do Brasil. Então é normal. E se a gente trabalha num clube grande, com pressão,
com cobrança, você tem que estar preparado para isso. Os jogadores estão preparados para isso. Agora, hoje nós temos uma estrutura diferente do ano passado. Ano passado nós estávamos na Série A e nós não tínhamos a estrutura. Hoje nós temos a estrutura. Hoje nós temos um time técnico. Agora, só estrutura e só técnica não adianta. Precisa botar vontade, determinação, raça, empenho, comprometimento, atitude, ser um time copeiro, ser um time competitivo dentro do campo. Então é isso que a gente vai fazer. E eu estou acostumado sempre a ser contratado quando o clube está pegando fogo. O Internacional me contratou depois de tomar 5-0 do Grêmio. E aí a gente foi lá, recuperou os jogadores, como se diz, recuperar os jogadores, passar confiança, passar coragem. Então é sempre assim o futebol. A gente sempre é chamado, e eu me sinto muito satisfeito, até porque as pessoas chamam que a gente é bombeiro, e eu acho linda a profissão de bombeiro. Guardadas as devidas proporções, a gente vai lá fazer um trabalho de recuperação, e é gostoso quando você consegue fazer esse trabalho de recuperação, recuperar esses jogadores, que o que a gente fez ano passado, os jogadores hoje estão, Jonathan Gomes, Apodi, Dauan, Jordi, os jogadores que todos se valorizaram, e a gente fez parte desse processo de reconstrução. Então nós estamos num processo de reconstrução, e o protesto do torcedor hoje, eu não tive nem tempo, até porque eu estava envolvido no trabalho, minha atenção, meu foco é no trabalho, e quando eu entro dentro do campo, eu procuro focar nas minhas obrigações, nas minhas responsabilidades, que são grandes, mas eu estou aqui de peito aberto. Se eu tivesse medo do desafio, se eu tivesse matado alguém, se eu tivesse roubado alguém, eu não teria vindo. Não, eu sou profissional do futebol. E o futebol é dinâmico. E o futebol acontece isso. Não foi só com o Argel, foi com vários. E isso acontece. Hoje não. Por quê? Porque hoje nós temos um contrato. Hoje o presidente Rafael conhece o nosso trabalho. Por isso que o presidente foi lá, mesmo com a rejeição, e eu vejo essa rejeição aí, 50% para cada lado, e cabe a mim e cabe ao grupo de jogadores trazer o torcedor do nosso lado, com resultado, com exibição, ganhando o jogo. A gente consegue buscar o torcedor novamente do nosso lado. Nesse momento, estamos devendo. Mas não é agora que o Argel chegou, não. É desde o dia 1º de janeiro, quando se apresentou, desde quando começou, com uma comissão técnica, depois com outra e agora com outra. Então, nós não temos tempo no futebol, nós temos pressa. E nós precisamos dar uma resposta, sim, o quanto antes. Porque o futebol é assim. O futebol vive de resultado. Não adianta. Dorival Júnior lá perdeu 4 jogos seguidos e acabou sendo mandado embora. E eu também nunca reclamei quando fui mandado embora. Por exemplo, lá no CSA, no Ceará, nós acabamos sendo mandados embora, sem perder. E aí? E o futebol é assim. O futebol precisa de resultado. Então, o futebol acontece dessa forma. E isso é com todos os treinadores. Entendeu? Porque isso é uma cultura do futebol brasileiro. E nós, treinadores, estamos acostumados com isso. Então, a gente é despedido por telefone, pelo WhatsApp, dentro do avião. E eu nunca fui chorar para a imprensa. Me demitiram, isso não. Peguei minhas coisas e fui embora. Por quê? Porque a responsabilidade sempre é do treinador. Então, eu acredito, sim, nesse desafio. Acredito que a gente pode dar a volta à situação. Nós temos hoje um time tecnicamente melhor do que nós tínhamos no ano passado. Agora, precisa ser mais competitivo. O time do ano passado era competitivo. Daqui a pouco não tinha a qualidade técnica que tem hoje. Precisamos fazer alguns ajustes. Umas 2 ou 3 pecinhas. Precisamos. E isso é o grupo de jogadores que vai dizer quantos jogadores nós temos que contratar, quantos jogadores nós temos que dispensar.
né? Porque o futebol é dessa forma. Né? Nós temos que pensar na instituição e sempre fazer o melhor pela instituição. Para quê? Para que a gente possa recuperar o mais rápido possível, né, os resultados, a autoestima e trazer o torcedor novamente do nosso lado, de todos. Né, de todos. Então, por isso que nós temos que trabalhar. A palavra é essa, trabalhar, né, para que a gente possa, né, plantar coisa boa e aí depois você colher. Futebol, né, é isso que a gente pretende fazer novamente aqui. Maravilha, a gente já tem novamente o sinal do Denison Roma. Denison, contigo, cara. Obrigado, Matheus. Boa noite a você, boa noite aos amigos também da imprensa e boa noite ao Agel. Prazer estar falando com você, Agel. Então, a minha pergunta para ti é o seguinte, Agel. Você chega num clube onde a torcida elogiou muito a montagem do elenco. No papel, o time é um time que deixa todo mundo muito animado, deixou o torcedor animado, mas não conseguiu o encaixe. Tá? Com pouco tempo de trabalho, e em meio, rapidamente, voltando um pouquinho, em meio a tudo isso, ainda teve uma pandemia que afetou diretamente aí esse elenco. Com pouco tempo de trabalho, para esse jogo de quarta-feira contra o América, qual vai ser a estratégia que você vai usar para escalar esse time do CSA? Nós vamos colocar o que a gente tem de melhor no momento. Né? E, se eu não me engano, o CSA foi o único clube do Campeonato Brasileiro que teve tantos casos, né, de Covid-19. Então isso atrapalha sim. Isso atrapalha muito. Né? Agora, isso não é justificativa. Né? Você tem que conviver com o problema, temos que dar a volta à situação. Volto a te dizer, o grupo de jogadores é um grupo técnico. Jogadores técnicos. Né? Jogadores que jogavam no Botafogo, no Goiás, né? Jogavam em outras grandes equipes e chamaram a atenção do CSA. Então foi um grupo escolhido a dedo. E às vezes demora um pouquinho para encaixar uma equipe. Você não consegue dar padrão de futebol em 2 meses, 3 meses. Você precisa ter um tempo de adaptação e o futebol não te dá esse tempo. O futebol tem pressa. Então nós vamos fazer o simples nesse momento. O futebol raiz. Nós vamos fazer o básico. Nós vamos ser uma equipe organizada. Nós vamos definir um sistema de jogo. E vocês já conhecem o nosso trabalho e sabem qual é o sistema de jogo que a gente joga. Eu já tenho um time definido na minha cabeça para começar a partida no jogo de quarta-feira, lá contra o América. É um jogo difícil, um jogo duro, um jogo complicado, um jogo grande, clássico, dentro da competição. Agora, nós temos que mostrar, né, uma atitude diferente, nós temos que mostrar uma organização diferente, né? Nós temos que mostrar uma indignação diferente, nós temos que ter uma estratégia diferente. Agora, isso passa muito internamente, né? Nós não podemos dar arma para o adversário. O adversário já conhece, o Lisca conhece muito bem o nosso trabalho. Somos nós dois da mesma escola, né? Da Escola Gaúcha de Treinadores. E também a equipe do Lisca é sempre uma equipe competitiva, uma equipe aguerrida. Então vai se bater 2 estilos muito parecidos. E a gente precisa fazer o simples e colocar o que nós temos de melhor nesse momento. Volto a dizer, quem se escala é o jogador, ninguém tem cadeira cativa. Ninguém é escalado pelo nome. Não é porque veio do Botafogo, ou porque veio do Goiás, ou porque veio do Inter, ou porque veio do Grêmio, que tem que jogar e é titular absoluto. Não é assim. Nós vamos colocar os jogadores que estão melhor no momento. Nós precisamos, né, montar uma equipe. Já saiu a convocação hoje. Vamos levar 20 atletas. Né? Nós já tenho a escalação na minha cabeça. Né? Amanhã nós vamos voltar ao CT, vamos trabalhar a parte tática, vamos trabalhar a bola parada ofensiva, defensiva, pênalti, falta contra, aquele negócio todo que a gente trabalha antes e na véspera dos jogos, e é isso que a gente vai fazer. Nós precisamos dar uma resposta diferente. O torcedor tem que ligar a televisão e tem que ver uma equipe diferente do que vem vendo. Uma equipe diferente dos últimos jogos, uma equipe diferente do começo do ano. Então, a responsabilidade não é só do Barbieri, não é só do Eduardo Batista. A responsabilidade é dividida, tem que ser dividida com o treinador, com os jogadores.
Aqui todo mundo tem as suas responsabilidades, né? Tem as suas virtudes, né? E nós temos que trabalhar em cima do defeito e encaixar o quanto antes. E volto a dizer a você, 3 resultados positivos te leva lá para cima, 3 resultados negativos te leva lá para baixo. Nós temos um exemplo aí, o São Paulo, 3 jogos atrás, estavam pedindo a cabeça do Fernando Diniz. Ganhou os 3 jogos, agora já estão falando que o Diniz é o novo Jorge Jesus. Então o futebol é assim, é um imediatismo muito grande. Então cabe a nós, nosso conhecimento, a nossa experiência, né? Que a gente sabe, principalmente nesse momento, né? E agora é o momento de lamber a ferida, lamber as derrotas. Não vai mais voltar o clássico com o CRB, só no segundo turno nós nos encontramos novamente. Não vai mais voltar o jogo do Operário, o jogo da Ponte. O foco agora é o jogo do América. E o América nós vamos mostrar uma equipe organizada, uma equipe já com uma atitude diferente, uma equipe com uma estratégia de jogo, né? Uma coisa que melhorou para nós treinadores, nós podemos mudar 5 peças durante o jogo, e isso é importante. Me dá um leque maior de eu poder mudar a parte tática, de sair de um 4-2-3-1 para um 4-3-3, de um 4-1-4-1, que é os 3 sistemas de jogo que a gente usa. E é mais ou menos isso. E a trabalhar. A gente não vai esconder a escalação, não. Pode ter certeza absoluta. Pena que vocês não estão liberados, a imprensa, para assistir os treinamentos, né? A partir do momento que a Secretaria de Saúde liberar, vocês são convidados a assistir o treinamento, ver a escalação, ver o time, debater, acompanhar o dia a dia dos jogadores, acompanhar o dia a dia do treinador, da comissão técnica, até porque vocês que vão levar as informações ao torcedor. O torcedor vai estar lá atento às informações que vocês vão levar. E a gente sempre tratou a imprensa aqui de Maceió e toda a imprensa em todos os lugares de uma forma muito respeitosa, profissional, e é isso que a gente vai continuar fazendo, né? Não acho que esconder a escalação ganha jogo. O que ganha jogo é o trabalho da semana. O que ganha jogo é você trabalhar, às vezes, na semana cheia, 2 períodos, né? Trazer os jogadores. É isso que a gente tem feito, usar toda a estrutura que o clube tem. Fiquei impressionado com a estrutura do CT, né? Então as coisas melhoraram e melhoraram muito. Hoje o treinador tem uma sala só para ele. Ano passado, quando eu cheguei, o treinador tinha uma sala com mais 9. Nós tínhamos um chuveiro para tomar banho, um vaso sanitário. Então hoje o CSA, o Azulão, está num patamar diferente. Investiu na estrutura, foi um trabalho muito árduo da administração para deixar em condições. E aí até essa pandemia aí ajudou, entre aspas, para dar tempo, de construir as coisas, de cuidar do campo, de fazer a mudança. Então, tem os pró e tem os contra. Sofremos com o surto de vários jogadores pegar o Covid. Agora fomos beneficiados do tempo que ficou parado para poder ter o CT que a gente tem hoje, com 2 campos, vestiários bons, vestiários com estrutura, com condição de trabalho, uma academia bem maior, um refeitório maior, um auditório maior. Então, hoje nós temos uma estrutura maior. Precisamos agora fazer um time maior, fazer um time que possa jogar um bom futebol. E quando você joga bem, e eu priorizo isso, quando você joga bem, você está mais perto da vitória. Agora, nesse primeiro momento, nós temos que priorizar o resultado. O resultado vai dar confiança, vai fortalecer o trabalho, vai trazer o torcedor para o nosso lado, e aí a gente vai criando essa ignição, vai criando essa energia, vai criando essa química, como se criou ano passado, e as coisas aconteceram. Maravilha, então a gente está se encaminhando para o final, para a reta final. São mais cinco jornalistas. Eu vou com o Felipe Vieira do Acta. Contigo, Felipe. Boa noite para você, Argel. Boa noite a todos que acompanham a live aqui do CSA. Argel, durante essa coletiva, você deu exemplos que meio que normalizam as saídas e chegadas dos técnicos nos clubes.
E eu compreendo que realmente essa mudança já se tornou natural no futebol brasileiro. Mas eu acredito que a amargura do torcedor azulino é o fato de você ter dito que que o Ceará estava num degrau acima, estava num outro patamar. Hoje, tendo em vista tudo que se passou, você repetiria essa fala se tivesse naquela situação novamente? Olha, hoje nós temos o CSA, o Azulão, pode se sentir orgulhoso, né? Que ele tem um centro de treinamento igual do Ceará. Né? Então nós não mentimos, não enganamos. Né? Então hoje o CSA tem um CT à altura. Né? Então ninguém contou mentira, né, no ano passado. A gente falou a verdade. Né? Então, o que nós temos que fazer? Agora nós temos uma estrutura, nós temos que trabalhar e voltar à Série A. Esse é o objetivo. Né? Então, nós não estamos aqui para enganar o torcedor. Né? Nós não estamos aqui para contar uma conversa para o torcedor. Não, nós estamos para falar a realidade. Né? E a realidade do CSA hoje é totalmente diferente do ano passado. A diferença é que ano passado estava na Série A. E esse ano está na Série B. Mas hoje, às vezes você dá um passo atrás para dar 3 à frente. Hoje o CSA se reestruturou. Hoje o CSA tem um CT de verdade, com 2 campos. Né? E você era uma pessoa que eu via muito lá no CT do Mutange. Né? Você sabia o sacrifício que a gente fazia. Nós tínhamos meio campo. Chovia, nós não podia treinar. Agora, nós não usava isso como justificativa quando perdia um jogo. Não, nós assumíamos a responsabilidade. Né? Nós chegava lá e assumia a responsabilidade. Olha, né? Não conseguimos, não fomos competentes, vamos trabalhar mais, vamos se esforçar mais, né? Vamos ser mais comprometidos ainda e vamos dar a volta por cima. E vamos sair da zona do rebaixamento. Saímos. E saímos. Uma coisa impossível. Né? De rebaixado virtualmente, saímos da zona. Né? Então, hoje sim. Né? Hoje o clube se estruturou, o clube tem uma condição. Agora, precisamos fazer esse time jogar. Precisamos fazer essa engrenagem. A estrutura existe. Né? As condições da parte financeira estão em dia. Né? Então, o jogador tem uma responsabilidade. A culpa não pode ser só do Barbieri. A culpa não pode ser só do Eduardo. Né? A culpa tem que ser dividida. Então, o jogador também agora vai ter que... Né? A gente está lá para dar confiança, para dar moral, e a gente vai retornar. Né? E trazer o torcedor para o nosso lado. É isso que a gente vai trazer. Como é que você traz o torcedor para o lado? Ganhando. Né? E é isso que a gente vai fazer. E eu sempre sou um cara muito frontal, muito honesto, muito sério. Eu trato futebol com muita seriedade, porque futebol, para mim, é uma coisa muito séria. A gente está lidando com a paixão das pessoas. Né? Então, às vezes... daqui a pouco, né, dessa fala que a gente deu aí, que eu nem me lembro mais, né, que a gente acabou falando, hoje o CSA tem um CT, um brinco. Uma coisa que eu te garanto que poucos clubes na Série B têm o CT que tem o CSA. Praticamente dentro da cidade, né, praticamente no centro de Maceió, com toda a estrutura à disposição. Né? Então nós temos as ferramentas. Agora nós vamos trabalhar. Mais ainda. Colocar o nosso conhecimento, o nosso conteúdo e em cima disso trazer o torcedor. E essa cultura que você falou de troca de treinadores, isso nunca vai acabar aqui no Brasil. Porque isso é uma cultura do Brasil. E os próprios treinadores também estão acostumados. Tanto que, por exemplo, os treinadores não ficam reclamando que foram demitidos. Eu não vi o Eduardo reclamando da pandemia, né? O Eduardo reclamando do surto, reclamando que ele só teve 15 jogadores. Não, ele assumiu a responsabilidade. Né? O Barbieri da mesma forma, o Dorival Júnior lá no Atlético Paranaense da mesma forma. Então eu não vejo os treinadores, eu da minha parte, eu não fico reclamando, não tenho tempo para treinar, não, eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito. Né? Se foi feito um convite e eu aceitei esse convite, e eu aceitei esse desafio de voltar aqui, é porque eu acredito no projeto. Né?
nós temos estrutura, né? Temos contrato registrado, firmado, tudo preto no branco. Né? Agora é focar e trabalhar. Né? E aí nós pensar jogo a jogo. E já temos aí uma pedreira na quarta-feira. Aí quarta-feira nós temos a obrigação de dar uma resposta diferente. Maravilha, então eu quero convidar agora o Rafael, que é do portal Gazeta Web. Boa noite, Rafael. Boa noite, Argel. Então, Argel, eu queria te perguntar o seguinte: sabemos que a sua chegada gerou bastante desconfiança por parte dos torcedores e que, diante disso, eu queria que você me contasse um pouco a respeito de sua metodologia de jogo e como você pretende aplicá-la nesse atual elenco do Azulão, visando uma reabilitação imediata na Série B. Na sua opinião, você vê esse time, esse atual elenco do Azulão competitivamente melhor com relação ao elenco de 2019? Olha, eu vejo um time, se você fazer uma comparação, né, são competições diferentes. Né? O grau de dificuldade de uma Série A é muito maior que a Série B. Né? Agora, tecnicamente, esse grupo que foi montado é um grupo que tinha qualidade. Né? São jogadores, né, que estavam nos seus clubes ano passado e fizeram boa temporada. Pimpão fez boa temporada. Né? Michel Douglas, né, teve uma passagem muito boa aqui. Né? Então, são jogadores que Pedro Júnior, jogadores que já jogaram em tudo que é lado. Né? O Bruno Graz, que jogou no Grêmio. Né? São jogadores que... O Norberto, né, que jogou em Vitória, o Sport, né, subiu ano passado com o Sport. Diego Renan, né, que teve na Ponte Preta, foi meu jogador no Figueirense. Então, tecnicamente, esse grupo é melhor do que o grupo do ano passado. O time do ano passado era mais competitivo, era mais aguerrido. Né? Foi moldado dentro da nossa metodologia de trabalho, dentro do nosso método de trabalho. Né? Foi doutrinado a ser um time competitivo. Né? Quando nós chegamos aqui no passado, o time do CSA era mole. Né? Não ganhava, né? Não andava. E aí a gente foi trabalhar... Não arrumamos justificativa, fomos montar, fomos indo, acreditando, fortalecendo, e aí recuperamos. Então, o que nós precisamos? Se nós temos hoje a estrutura que nós não tínhamos no ano passado, se nós temos um time tecnicamente, né, elogiado por vocês no começo do ano, elogiado pela imprensa, pelo torcedor, e esse time não encaixou ainda, nós vamos ter que achar um encaixe. Nós temos um sistema de jogo. Nós jogamos 4-2-3-1, 4-3-3 ou 4-1-4-1. É os 3 sistemas de jogo que a gente usa. Essa é a plataforma de trabalho. O jogador está acostumado com isso. Né? Então nós vamos fazer o simples agora. Sem invenção. Né? Fazer o básico, colocar o que a gente tem de melhor. Né? Dar oportunidade ao jogador e o próprio jogador que vai se escalar. Se ele jogar bem, ele continua no time. Se ele não jogar bem, ele vai dar espaço para o outro. A gente vai dar oportunidade a todos. Como a gente deu ano passado. Todos jogaram. Todos tiveram a oportunidade de entrar dentro do campo e jogar. Poucos. Se eu não me engano, 1 ou 2 daquele grupo do ano passado. Então nós temos que aproveitar essa estrutura que nós temos, a condição que o clube nos oferece, né, hoje, né, que é uma condição diferente, é uma condição de patamar diferente, principalmente se tratando de Série B do Campeonato Brasileiro. Volto a dizer, poucos clubes na Série B têm o CT com que o CSA tem nesse momento. Agora nós precisamos arrumar o time. Precisamos trazer resultado. E esse é o desafio do treinador. E é por isso que a gente foi contratado e é por isso que a gente tá aqui. Maravilha, então, Argel, agora eu vou chamar um velho conhecido do seu lado do Mutange, Wagner Lima. Boa noite, Wagner. Opa. Boa noite, Pimenta. Boa noite a todos os... Espera, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Que a câmera aqui parece que não está deixando... Não está deixando me focalizar direito. Mas eu vou tirar aqui. Só um minutinho, só, por favor. A câmera está ao contrário.
Faça a pergunta, Matheus, passa para a próxima colega, depois eu vou tentar inverter a câmera aqui, que a câmera não está focalizada em mim, está focalizada na sala. Uhum. Mas já estamos assim com certo horário aqui para finalizar e o professor está cansado. A gente vai passar para o Henrique Pereira e depois fechar com o Rodrigo Rocha. Henrique, é contigo. Boa noite, Henrique. Eu tenho uma pergunta para fazer. Henrique, só um minutinho só, por favor. Eu sei que não vai aparecer a minha imagem, mas acontece que eu estou tentando ver aqui, certo? E eu queria perguntar só para o Agel o seguinte. Agel, você sempre falou que quem escala jogador não é você. Quem escala jogador é o próprio jogador. O CSA não começou bem essa temporada 2020, né? Soma 16 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, já viaja amanhã, já enfrenta o América na próxima quarta-feira, e você falou que não esconde escalação, e eu estou acostumado a sempre ouvir